Diniz, férias diferentes para todo mundo. Imagino que para você, como treinador, férias familiares intensas dentro de casa, mas sem poder viajar. Como é que serão as férias do profissional Fernando Diniz, monitorando tudo o que está acontecendo, inclusive os atletas? Eu sei que não dá para dar treino tático para os jogadores pela internet, como o preparador físico faz. Como é que você vai trabalhar esse período de férias com o seu elenco? Tudo bem, Diniz? Boa tarde. Edu, boa tarde, é um prazer falar com vocês e você de maneira especial, sabe o carinho imenso que eu tenho por você e o respeito, a admiração. Um abraço aí a Marcela, ao Luciano, ao Hoffman que vai entrar aí daqui a pouco e também a todos os telespectadores. Esse período é difícil para todo mundo, né, Edu? Diferentemente dos preparadores físicos, para mim, que tem duas coisas que são, acho que a base do meu trabalho, que é a capacidade de estabelecer boas relações com os jogadores e desenvolver um ambiente facilitador para o trabalho e a parte tática. E essas duas coisas elas ficam meio complicadas com o advento que a gente está vivendo nesse momento por conta do coronavírus. Eu estou procurando manter o contato com os jogadores por telefone. Não dá para ser uma coisa com uma assiduidade que a gente tem no dia a dia, mas sempre que possível a gente está se falando. Mas a parte tática, ela fica, por mais que essas plataformas digitais elas te ajudem um pouco, para mim ela não, ela tira o principal, que é o contato humano, e isso para mim de fato é muito difícil. Mas a gente está se virando. O importante foi que o time parou no momento de bons resultados, mas que vieram depois de muito trabalho. Então o time acho que está num patamar bom. A gente não queria que tivesse parado, mas a gente vai saber voltar de uma maneira positiva. Luciano e Muito Marcela, bem, até eu vou para fazer passar. agora. Ui, desculpa, Edu. Ia chamar o Gustavo Não, Hoffmann também para participar do até nosso programa. passar para vocês e para o Hoffman, né? O dia que saiu a paralisação da Copa Libertadores foi numa quinta-feira, último treino aberto de São Paulo e antevéspera do clássico contra o Santos. E assim que terminou esse treino, o Diniz veio conversar com a gente, acho que o Diniz vai lembrar, a gente conversou ali, vários jornalistas com ele, e ele entendendo essa situação do coronavírus, lamentou muito a paralisação na parte esportiva, na parte de crescimento do São Paulo. Tinha um jogo contra o Santos, depois logo tinha o River, Red Bull, enfim. Então, assim, imagino que vocês possam explorar bastante, porque para o Diniz essa paralisação, naquele momento, pelo menos ele nos passou, foi uma paralisação que complicou terrivelmente aquilo que estava sendo construído no São Paulo. Fique à vontade, Marcelo. Tá bom, então vamos chamar. Inclusive o Diniz acho que já deu entrevista falando, né, que como ele se sentiu mesmo, achando que o São Paulo é o time que mais foi prejudicado. Vamos colocar Gustavo Hoffmann então nessa história. Acredito que o Hoffman está sem áudio aí, eu não sei, eu não estou conseguindo ouvir aqui, mas dá uma checadinha aí, não sei se você conseguiu ouvir alguma coisa aí, Diniz. Não, só tô te Não, vendo né? e te ouvindo. Tá bom, vamos. Tô Hoffman, ouvindo você acho e que te tá sem vendo. áudio aí por enquanto. Vou pedir então pro Hoffman dar uma checada lá no áudio dele e vamos ver se ele consegue falar conosco aqui. Olha só. O Marcela e também Fernando, e aí por enquanto o Edu volta aqui com a gente. Fernando, eu não posso deixar de te perguntar a respeito dessa fase recente do São Paulo, onde muito foi cobrado e muito foi falado a respeito de finalização. E você, desde a época de Audax, lá de trás, você é o cara que, em matéria de psicológico, você é o cara que gosta bastante desse assunto, é algo que trabalha bastante jogadores. Depois a gente pode até falar em relação a esse momento que a gente está vivendo, como isso também tem que ser trabalhado. Mas em relação a finalizações, o que era e o que era, quais são os problemas que você via em relação à finalização do São Paulo, que produzia e não conseguia talvez efetuar ou fazer os seus gols ali? Era um problema psicológico também de algum outro jogador que precisava passar aquela fase de ter ficado no DM? O que você viu como detalhe ali? Era um erro pessoal, um erro coletivo? Onde você viu os defeitos? Ah, Luciano, é difícil essa pergunta ela é boa de se fazer, mas ela é difícil de se responder. Se você perguntar para o Guardiola, quando jogou contra o Tottenham, que eles finalizaram 32 vezes e o jogo terminou e o Tottenham finalizou duas e ficou 2-2 o jogo, isso é um problema universal. Esse tipo, não só no futebol, tem outras questões da humanidade também que são difíceis de serem respondidas. Essa é uma. A gente vai trabalhando, eu não estou trabalhando mais finalização, eu não estou deixando de me empenhar mais para fazer um aprimoramento emocional nos jogadores, eu faço isso a minha vida inteira.
O que a gente tem que fazer, o principal é perseverar, porque as soluções fáceis, elas são fáceis para se falar, mas elas não têm efeito prático nenhum. Tudo aquilo que é fácil está sendo feito, eu sempre faço. A finalização, para o Edu que está lá acompanhando, a gente abre os pré-treinos, praticamente todos os pré-treinos existe treino de finalização, e os treinos de finalização, os jogadores têm um acerto muito grande. Então não é questão de treino, o jogo de futebol ele é muito complexo. Ele não é um jogo linear que você consegue explicar de uma maneira simplista. É difícil a gente falar. Então eu não mudei nada. Se o time melhorou a condição de finalização nesse momento, não foi pelas mudanças que eu promovi em nenhum aspecto. Muito pelo contrário. Foi pela perseverança daquilo que a gente estava fazendo, que a gente estava no caminho certo. Então, te responder de uma maneira objetiva, essa questão eu não consigo. Eu sei que a gente tem que trabalhar em todas as frentes para poder melhorar não só o aspecto da finalização, mas o aspecto também defensivo e todas as outras componentes do jogo de futebol. Gustavo Hoffmann voltou com a gente? Será que agora a gente tem contato, Gustavo? Boa tarde. Todo mundo me ouve? Agora sim. Ah, que bom. Então, uma boa tarde, Luciano. Boa tarde, Marcela, fã de esportes. Fernando, é um prazer enorme falar contigo. Eu vou pegar um pouco do gancho do que o Eduardo Afonso tinha dito já sobre a paralisação, mas ampliando um pouquinho para todo o seu trabalho. Eu tenho dito, eu já vinha falando desde o início do ano, sobre como, na minha opinião, o São Paulo vem evoluindo. Eu pego o seu primeiro jogo no São Paulo, aquela situação atípica do jogo contra o Flamengo, pela situação do nível que o Flamengo apresentava naquele momento, você chegando em um time novo, e olho a cada partida, eu consigo traçar uma reta de evolução. Talvez não seja aquela evolução tão alta como você mesmo gostaria ou como qualquer São Paulino gostaria. Mas para mim o São Paulo, a cada semana sob o seu comando, está melhor, ao menos um pouquinho melhor a cada semana. E para mim isso passa muito pela compreensão das suas ideias pelos jogadores. Eu queria que você fizesse então uma análise desse período, se você concorda que o time está realmente em evolução constante. Eu tenho certeza absoluta disso, que o time evolui desde a minha chegada. Primeiro jogo contra o Flamengo, ali não é questão de evolução, ali foi uma questão que mostrou a maturidade do São Paulo, a força de caráter dos jogadores. A gente fez um treino de 40, 50 minutos na véspera do jogo do Flamengo. Ajustamos a marcação, principalmente a linha mais baixa, e a gente sabia que poderia sofrer no jogo, como a gente sofreu para marcar. Sofreu no bom sentido, né? Sofreu com inteligência, o Flamengo praticamente não criou nada. Então aquele primeiro movimento que nós fizemos juntos, deu para ver o tamanho que o time podia ter, com os jogadores que tinham, que tem. Então, eu costumo dizer que o eixo central de caráter do São Paulo é muito forte. Os jogadores trabalham muito, são muito dedicados e convivem numa harmonia difícil de se ver em time grande. Eu joguei praticamente 11 anos em time grande da minha carreira como jogador. É um ambiente muito diferenciado que tem no São Paulo. Então a gente passou a trabalhar muito as questões táticas, só que, diferentemente desse ano passado, a gente não tinha semanas cheias para trabalhar, era jogo em cima de jogo, e a gente foi evoluindo conforme as partidas propiciavam a gente ter uma folguinha ou outra para treinar, mas as viagens, que eram constantes também. E a equipe foi muito bem o ano passado também, dado a circunstância. Se você relativizar, dá para ver, traçar um paralelo, que a equipe foi muito bem ano passado. Fizemos jogos muito importantes, que a equipe foi bem, principalmente nos momentos agudos. Então é um time que, como eu disse, o comportamento do time na hora decisiva, ele sempre foi muito positivo o ano passado. Quando a gente teve a parada para as férias e o retorno com a base que a gente conseguiu ter do time, mais os treinamentos em Cotia, a gente conseguiu, que a gente trabalhou muito em Cotia, principalmente as questões táticas da saída com o goleiro, da saída de trás, que é um carro-chefe do time. A gente ajustou muito isso e a equipe voltou muito mais forte. Já voltou mais forte das férias também. Tinha passado o peso de classificar direto para a Libertadores. E aí a equipe veio só evoluindo, na minha opinião. Então os jogos, a gente começou jogando muito bem o campeonato. Praticamente todos os jogos que a gente fez esse ano, a gente performou bem. A gente não teve foi resultado. Em algumas partidas, por erros diversos, arbitragem, a gente falhou em alguns momentos de maneira demasiada nas finalizações, mas a equipe vinha mostrando evolução. E aí, nos últimos momentos antes da parada,
os resultados acabaram aparecendo, que eu acho que confirmou e fez justiça àquilo que a equipe estava desempenhando, principalmente nesse ano. Vou colocar agora, então, Eduardo Afonso também de volta na nossa conversa. A gente tem muito para conversar ainda com o Fernando Diniz. Edu? Dois assuntos, Diniz, por favor. Um é bem delicado, a gente tem que tomar até muito cuidado pela situação que o jogador passou. Você vai receber, assim que tudo isso passar, toda essa situação passar, um jogador que tinha uma previsão de ficar 2 anos afastado do futebol, o Gonçalo Carneiro, e que mais do que tecnicamente recuperá-lo para o futebol, será necessário recuperá-lo para uma vida sem estar em tratamento ou seguindo um tratamento para evitar que aconteça o que aconteceu no ano passado e que impossibilitou a continuidade dele no São Paulo. Que plano que você tem, tanto no aspecto técnico como no aspecto psicológico, para trabalhar ou não com o Gonçalo Carneiro? E se você pudesse falar um pouquinho também sobre em meio a tudo isso, essas sondagens e propostas e possibilidades que estão surgindo para o garoto Igor Gomes, que, como todos sabemos, é um cara fundamental aí naquilo que você impôs como sistema de jogo no São Paulo. Então, começando pelo Igor Gomes, eu acho que é natural as sondagens, as especulações, porque ele é um jovem talento e que casou muito bem com a minha forma, primeiro, de enxergar a vida, de enxergar o mundo e depois de enxergar o jogo de futebol. Então, o Igor teve uma ascensão, uma conexão primeiro e uma ascensão muito rápida comigo, porque ele tem tudo a ver com aquilo que eu penso do futebol e da maneira de viver também. Então ele é um cara que, fora a identificação que ele tem com o clube. Então a tendência do Igor, pela idade dele e pela maturidade que ele vai adquirindo, quanto mais jogar, mais ele tende a se destacar e abrir o mercado. Então é uma coisa que a gente tem que saber conviver. Enquanto o futebol brasileiro for um fornecedor de matéria-prima, é isso que os clubes aqui têm que passar. E ele é uma excelente matéria-prima, da melhor qualidade. A gente espera de fato que ele continue conosco, ele tem um papel super importante na equipe. E ao mesmo tempo, perdê-lo é uma coisa negativa, mas o fato positivo é de você ver que tem um jogador super talentoso se desenvolvendo, ficando cada vez mais forte emocionalmente, tecnicamente, para poder dar seguimento na sua carreira no nível mais alto possível. Quanto ao Gonçalo Carneiro, eu conheço muito pouco de jogador, mas eu estou por dentro de tudo que aconteceu com ele. E a coisa que a gente tem que fazer não é questão psicológica, assim, quando a gente fala psicologia parece uma coisa muito distante do mundo real. Isso é uma questão de humanidade, a gente tem que acolher. E ele, todo mundo que tem algum tipo de problema, o primeiro passo que todo mundo tem que fazer é saber acolher. Então, a partir desse acolhimento, a gente vai ver as possibilidades que a gente tem de usá-lo no São Paulo, de poder melhorá-lo e dar esse conforto, esse continente mais seguro para que ele possa pisar e se a gente conseguir ajudá-lo para ele poder talvez se encontrar, porque pelo que eu sei ele não conseguiu desempenhar tudo aquilo que ele poderia ter desempenhado. Então, quem sabe a gente consiga oferecer aquilo que ele necessita para que ele consiga no São Paulo ter a carreira que ele gostaria de ter. Estou aqui, Diniz, com muitos fãs de esportes participando na nossa hashtag SC Brasil de Casa. O Marco Aurélio está falando: Diniz, como é ser comparado com o Muricy? Qual a sua relação com os outros técnicos? Kleber Vinícius também está participando. O Moisés também. O Juan Casas Blancas, ele fala assim: é dinismo ou dinizismo? Eu estou super em dúvida aqui em relação a isso. Ele está participando da nossa hashtag SC Brasil de Casa. O Diniz vai continuar com a gente no nosso programa, mas a gente vai para um primeiro intervalo. Logo depois dele responder aí, então. É dinizismo ou dinismo, hein Diniz? Eu não sei, isso eu acho que é uma brincadeira que foi colando aí com os torcedores, mas eu tô meio fora dessa.